Quer ver, ó, lá, quais são os valores fundamentais que a família cristã pode transmitir às gerações futuras? Andréia? Bora lá. Olha, é assim, tudo que o nosso Deus nos ensina é para gerar saúde emocional, espiritual. E o nosso Deus ensina, e primeiro de tudo, é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente ama a forma como Deus conduz a nossa vida. E a Bíblia, que é a nossa regra, né? Nosso manual de prática de fé, ela nos ensina a ser gente. O pastor Irlande, outro dia, estava pregando para as famílias, ele falou, a Bíblia nos ensina a ser gente, nos ensina a ser mãe, Verdade. nos ensina a ser esposa, nos ensina a ser marido. Então, é na Bíblia que a gente encontra a condução abençoada da nossa vida. Então, quais são os princípios bíblicos? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a mim mesmo. O meu próximo dentro de casa é muito próximo. E muitas vezes, a gente dentro de casa, como eu falei aqui há um tempinho atrás aqui, a gente não quer controlar os nossos impulsos dentro de casa. Consegue controlar fora, mas dentro estoura, é mimado, quer do seu jeito. O marido não é tão carinhoso quando vai falar com a esposa. E são pequenos atos que vão minando a paz e a harmonia da família. Então, é nesses detalhes que a gente precisa colocar Deus. Então, qual que é o princípio principal do respeito? Então, como que eu falo com a minha esposa? Como que eu falo com o meu marido? Ai, você não sabe fazer. Ai, você não presta para nada. Como que eu tenho me dirigido às pessoas que estão dentro da minha casa? Isso fala muito de nós, isso fala muito do que nós cremos. E um autor que eu gosto muito dele, ele chama John Angel James, e ele é autor do livro Um Socorro para a Felicidade Doméstica. E ele diz assim: se a felicidade pode ser encontrada na terra, ela será desfrutada dentro do círculo familiar, unida assim pelo amor e santificada pela graça. E aí ele fala: o nosso lar deve ser um reflexo da graça de Cristo. Atos borrifados de Bíblia e temperados com a graça. Esse deve ser o Amém. nosso princípio dentro de casa. Ter atos borrifados de muita Bíblia e de muita graça. Lar, às vezes, família, às vezes é um lugar... Eu estava falando isso quando a minha internet bugou. Que lar, às vezes, é um lugar de muita machucadura, onde a gente ofende o outro, onde a gente fala palavras na hora da raiva que machucam e traumatizam. Então, nós precisamos ter cuidado para falar dentro de casa, para ter atos de respeito e carinho ao próximo, porque são nesses detalhes que a gente vai se machucando, vai se frustrando, vai se decepcionando, e aí a gente vai derramando amargura por esse mundo. E nós precisamos ser exemplos de graça, de fé, de esperança, exemplos para as outras famílias que não conhecem a Jesus. Então, o nosso princípio deve ser a palavra de Deus o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Pastor Linhares, Bem complementar? colocado, nossa irmã Andréia, um falar poético, né? Minha Ah, irmã tem um falar aí de escritora, né? Um falar aprimorado, né? Muito bom. E me faz lembrar em Salmo 11, versículo 3, veja bem, a pergunta que é feita aí, qual que é a contribuição, né, da família cristã para a sociedade, né, para transmitir às gerações futuras. Salmo 11, versículo 3, fala o seguinte: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Então, esse versículo nos faz lembrar que os fundamentos estão sendo atacados, os fundamentos da família, né? Então, e conecta o justo, que somos nós, né, justificados por Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, nos coloca como conservadores no seguinte sentido. Isso aí faz até lembrar as propriedades do sal, né? Que Jesus Cristo diz: ó, vocês são sal da terra. Então, uma das funções do sal é nós conservarmos o alimento. Além de dar sabor, a gente deve conservar. Então, por isso que somos conservadores, a gente conserva os fundamentos bíblicos, né? E quando a gente vai para o plano original de Deus, lá em Gênesis, né? Porque é a resposta que Jesus usa quando os fariseus, os saduceus chegam até ele lá, acho que em Mateus 19, nem fala,
Senhor, é lícito divorciar das esposas? Por que Moisés permitiu, então, dar carta de divórcio? O Senhor Jesus fala assim, olha, não foi assim no início, não foi assim no princípio, não foi assim no plano original. Então, eu ensino lá na igreja a gente olhar o plano original, né? Como se fosse, na época da fotocópia, tão chamada Xerox, né? Quando a gente fazia cópia da cópia, não dava ruim, não dava certo, ficava ruim o documento. Cópia da cópia, não. Vamos fazer cópia do original. Da mesma forma, a família deve ser constituída. Vamos fazer uma cópia do original, do plano original de Deus, e quando a gente olha para a família lá no início, no plano original de Deus, quais são os fundamentos? Primeiramente, o fundamento, uma família monogâmica. Então, um homem para uma mulher. E depois também uma família heterossexual, um homem, né, e uma mulher. E também uma família indissolúvel. Então, quando a gente começa a abrir mão desses fundamentos do plano original de Deus, a gente começa a ter problemas, né? E a gente começa a fazer cópia da cópia. E aí fica muito ruim, né? Então, acho que, na verdade, a melhor contribuição que a família cristã pode dar, de forma a ajudar, né, a perpetuação da espécie, na verdade, porque se a gente fugir muito dessa formação tradicional de família, acabou a perpetuação da espécie. Não é? Homem com homem a gente não consegue reproduzir, né? Mulher com mulher a gente também não consegue reproduzir. E aí? Como é que é a questão da perpetuação da espécie? Então, fora que existe uma luta contra a própria natureza. Então, eu estava olhando algumas dificuldades que a questão da ideologia de gênero traz, que a pessoa ela não consegue se identificar, não consegue, ela fica perdida, luta contra a sua própria natureza. Então, eu acho que a melhor contribuição que a família cristã pode dar é nós voltarmos o nosso olhar, o nosso coração para o projeto original de Deus. Né? Uma vez que a gente começa a abrir mão e criar exceções à regra geral de Deus, então a gente não está sendo salvo. Né? A gente não está dando sabor, a gente não está conservando, né? A gente deixa de dar sede, porque o sal ele dá sede para que as pessoas queiram mais Deus, né? E Jesus acaba dizendo isso, né? Encerra essa palavra aí no monte, no Sermão do Monte, dizendo, olha, se o sal perder o sabor, ficar insípido, ele não serve para nada, não ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Então, a família cristã, a igreja cristã, a partir do momento que ela abre mão dos seus fundamentos bíblicos, ela não serve para nada. Ela perdeu a sua função no mundo, né, na sociedade. Ela deixa de ter essa propriedade transformadora na sociedade, né, de fazer a diferença. Então, eu acho que essa é a forma. A gente não está buscando nada revolucionário. A gente não está buscando um novo jeito de constituir família. A gente está simplesmente crendo que a palavra de Deus continua sendo o axioma, né, aquela verdade irrefutável, e simplesmente a gente constrói a nossa família embasada, né, nos princípios bíblicos, né, que é o projeto original de Deus. Importante o senhor falar sobre isso dentro desse tema, pastor. O senhor falou também dos saduceus, dos fariseus, e colocou o exemplo do sal, e quando ele se torna insípido, né? E dentro dessa pergunta, nesse contexto, é bom usar o filtro, né? Porque dentro das nossas igrejas, o próprio Jesus colocou lá atrás que existe o joio, né? Existe o joio. Então, é muito importante para as pessoas que querem ter uma figura cristã como exemplo, né? Uma hora, né, a casa cai. O maior exemplo que a gente pode ter é Jesus Cristo, né? Não figura humana, né? Porque dentro da igreja, na minha igreja, na igreja do pastor Linhares, da Andréia, né, do Ricardinho, que é a mesma igreja do pastor Linhares, existe pessoas boas, mas nós somos maus. Em uma hora, nós não servimos como exemplos, né? Nós não servimos.
porque a nossa natureza é má. Nós carecemos do Senhor Jesus Cristo, carecemos a todo momento dessa busca para ser exemplo, entre aspas, porque o maior exemplo é Jesus Cristo. E a gente, com essa onda da internet, a gente vê a todo momento, né, liderança se dando mau testemunho, liderança se envolvendo em políticas, né, aí se torna aquela apelação de um lado, apelação do outro, ideologia de um lado. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Então, o cristão, dentro da igreja, ele busca isso. E uma hora a gente vai pecar, aí é bom usar o filtro. Nós estamos na igreja, estamos dentro desse contexto, porque nós somos maus, nós somos carecedores da misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos na igreja. Então, é interessante. Né? Então, a melhor figura, o melhor exemplo é Jesus Cristo. Amém.